IHS Capítulo 6 Parte 4 de 5. Os comentários são de Michael Robbins. A Loja dos Mestres. Comentário. Mestre D.K. é um grande estudioso e conhece o conteúdo de muitos livros, de bibliotecas esotéricas e esotéricas. Ele aponta para sua área específica de especialização, o conhecimento dos raios e das hierarquias planetárias do Sistema Solar. Muitos de seus livros, os livros azuis, representam esse incrível fundo de conhecimento abrangente. Um tratado sobre fogo cósmico e especialmente astrologia esotérica. Mestre D.K. possui uma inteligência extraordinária com a qual auxilia aqueles que buscam a verdade nos grandes laboratórios do mundo. Isto sugere certas capacidades ao longo da linha do quinto raio. Muitas vezes os interesses dos mestres são muito mais diversificados do que os Euchelas podem suspeitar. Assim como seu mestre, K.H., Mestre D.K. trabalha com movimentos filantrópicos. Ele também é definitivamente um curador e mais tarde, após a exteriorização geral dos mestres, será responsável por ensinar à humanidade certas técnicas antigas de cura, algumas das quais são sugeridas em seu livro, Cura Esotérica. Mestre D.K. é um mestre-professor e tem muitos alunos, especialmente porque, em sua disposição de fazer qualquer coisa que precise ser feita, ele aceitou vários alunos que normalmente pertenceriam ao Mestre M ou ao Mestre K.H., bem como ele ensina alunos pertencentes a outros mestres. Seu trabalho é com certos devas dos éteres, devas curadores. Notamos que o Mestre M trabalha com devas mentais e com o Senhor Deva, Agni, que o Mestre K.H. trabalha com devas astrais e com o Senhor Deva, Varuna. Mestre D.K., que trabalha com devas dos éteres, deve trabalhar necessariamente em cooperação com o Senhor Deva, Kishiti, o Senhor Rasa Deva do plano físico-etérico. A seguir ficamos sabendo do envolvimento do Mestre D.K. na redação de A Doutrina Secreta. A HPB foi uma iniciada altamente instruída, mas a informação que ela revelou à humanidade através da publicação do SD foi de natureza tão profunda e ampla que poderíamos muito bem perguntar-nos qual a sua origem. Aqui, Mestre D.K. explica seu envolvimento como alguém que ditava grande parte daquele livro importante. Compreendemos, portanto, por que este livro teve um impacto tão tremendo na consciência humana. Foi em grande parte o produto de uma mente mestre. Quando D.K. usa uma palavra como ditado, podemos perguntar-nos até que ponto o ditado foi palavra por palavra. O estilo de escrita de HPB é muito diferente do de AB. Sem dúvida, as habilidades linguísticas de cada um desses amanuenses foram utilizadas para revestir os pensamentos do mestre. Em alguns dos primeiros escritos da AB, a forma tibetana do inglês, provavelmente de origem elisabetana, está muito em evidência. 2 vezes, então, o Mestre D.K. ofereceu uma volumosa efusão de conhecimento em prol da iluminação humana, uma vez através de HPB e uma vez através de Bailey. Mais uma parcela da transmissão dos ensinamentos da sabedoria eterna do Mestre D.K. está prevista, provavelmente depois de 2025. Trecho sobre o Mestre de Valkud e a exteriorização da hierarquia. Voltando ao texto. Aquele a quem você chama de Mestre D.K. trabalha muito com aqueles que curam com puro altruísmo, ele se ocupa com aqueles que estão ativos nos laboratórios do mundo, com grandes movimentos filantrópicos mundiais, como a Cruz Vermelha, e com os movimentos de bem-estar social em rápido desenvolvimento. Sua obra também abrange o ensino, e ele faz muito neste momento para treinar os vários discípulos do mundo, levando os discípulos de muitos dos mestres e assim aliviando-os temporariamente, nesta hora de crise, de suas responsabilidades de ensino. Muitos dos anjos de cura, como os mencionados na Bíblia, cooperam com ele. Comentário. Neste parágrafo, o Mestre D.K. nos conta um pouco mais sobre si mesmo. Fazemos uma pausa para pensar no que significa curar com verdadeiro altruísmo. Todo o desejo da personalidade foi eliminado, e o curador, desprovido de ego pessoal, busca apenas o melhor para o paciente ou grupo de pacientes, quer isso signifique a restauração da saúde do veículo físico, ou de outros veículos, ou a liberação de a alma humana da forma física. Aqueles que estudam a cura esotérica devem ponderar muito sobre a exigência do altruísmo puro, sem o qual não podem esperar ser um verdadeiro curador esotérico. Numa hora de crise planetária, tal como a que existe há mais de 100 anos, talvez as responsabilidades docentes tenham uma prioridade relativamente baixa. Mestre D.K. aliviou certos mestres de sua carga de ensino para que pudessem atender de forma mais eficaz a crise da humanidade. Mestre D.K. está muito envolvido na formação de discípulos, trabalhando principalmente com a formação de aspirantes à iniciação. O ashram do Mestre D.K.,
particularmente no que diz respeito aos aspirantes à iniciação. Tais discípulos em treinamento necessitam muito dos aspectos técnicos da sabedoria eterna, área em que o mestre D.K. é um especialista reconhecido. Curiosamente, esta mesma referência revela o mestre K.H. preocupado particularmente no que diz respeito ao trabalho educativo. É claro que estes dois mestres têm muito trabalho em comum, embora a ênfase do terceiro raio seja mais forte no caso do mestre D.K. É feita uma ligação importante com a Bíblia, pois muitos dos anjos da cura ali referenciados trabalham com o mestre D.K. Voltando ao texto. Um mestre que se preocupa especialmente com o desenvolvimento futuro dos assuntos raciais na Europa e com o desenvolvimento mental na América e na Austrália é o mestre Rákóczi. Ele é húngaro e tem uma casa nas montanhas dos Cárpatos, e já foi uma figura bem conhecida na corte húngara. Referências a ele podem ser encontradas em livros históricos antigos, e ele estava particularmente diante dos olhos do público quando era o conde de Saint-Germain, e ainda mais cedo, quando era Roger Bacon e, mais tarde, Francis Bacon. É interessante notar que à medida que o mestre Rákóczi se apodera, nos planos internos, dos assuntos da Europa, o seu nome como Francis Bacon está a chegar aos olhos do público na controvérsia Bacon-Shakespeare. Ele é um homem pequeno e magro, com barba preta pontuda e cabelo preto liso, e não recebe tantos alunos quanto os mestres mencionados anteriormente. Atualmente, ele está lidando com a maioria dos alunos do terceiro raio no Ocidente, em conjunto com o mestre Hilarion. O mestre Rákóczi está no sétimo raio, o da magia cerimonial ou ordem, e ele trabalha em grande parte através de rituais e cerimoniais esotéricos, estando vitalmente interessado nos efeitos, até então não reconhecidos, do cerimonial dos maçons, dos diversas fraternidades e das igrejas em toda parte. Ele é chamado na loja, geralmente, de o Conde, e na América e na Europa atua praticamente como gerente geral para a execução dos planos do Conselho Executivo da loja. Alguns dos mestres formam um grupo interno em torno dos três grandes senhores e reúnem-se em conselho com grande frequência. Comentário. Em 1922, na primeira impressão da IHS, mestre Rákóczi ainda não era o Mahashohan. Seu trabalho naquela época foi principalmente ao longo da linha do sétimo raio, mas seu terceiro raio também foi profundamente desenvolvido. Se ele estava trabalhando com o desenvolvimento futuro dos assuntos raciais na Europa, podemos compreender a sua estreita ligação com o departamento do Manu no primeiro raio. Europa, América e Austrália, provavelmente incluindo a Nova Zelândia, são três dos seus principais focos de atenção. Ele parece estar a afetar o corpo mental na América e na Austrália, e isto como parte da promoção da progressão dos assuntos raciais na Europa. Disse que ele é húngaro e sua residência é indicada como as Montanhas dos Cárpatos. Como conde de Saint-Germain, ele era bem conhecido em muitas cortes da Europa, e talvez tenha sido nessa época que ele também era conhecido na corte húngara. Muito mistério sempre cercou o mestre Rákóczi, pois o sétimo raio é um raio misterioso e seus agentes são mestres na ocultação, assim como são mestres na revelação através da manifestação. Grande parte da magia diz respeito ao que aparece ou desaparece. O sétimo raio é um raio que incentiva a documentação. A vida do mestre Rákóczi está bastante bem documentada, se tivéssemos o discernimento para identificar suas encarnações. O tibetano nos fala de três encarnações: Roger Bacon, o ilustre monge erudito mágico, Francis Bacon, com a sua profunda e extensa influência na mente europeia, e o conde de Saint-Germain, uma figura bem documentada na Europa do século XV. Voltaire o chamou de o homem que sabe tudo e nunca morre. Histórias surpreendentes são contadas sobre suas façanhas em diversas cortes europeias, nas quais ele invariavelmente serviu como sábio conselheiro de vários reis e potentados. Poderíamos contar interminavelmente as maravilhas atribuídas a este grande homem. Como mestre de inúmeras línguas, antigas e modernas, orientais e ocidentais, ele tinha um conhecimento íntimo da civilização mundial. Não é surpreendente que quando ocorreu uma grande reorganização nas fileiras da hierarquia, ele assumiu o papel de Mahashohan, senhor da civilização. O mestre Rákóczi foi associado encarnacionalmente ao talvez mítico Christian Rosenkreutz, o renomado fundador do rosacrucianismo, que supostamente nasceu em 1378 e viveu por 106 anos. Isto teria sido suficiente após a morte de Roger Bacon para tornar a afirmação viável. Outra encarnação proposta é como Santo Albano e José de Arimateia. Estudiosos do ocultismo das lendas maçônicas afirmam que ele é Irabif, o suposto arquiteto do templo do rei Salomão.
Mestre Hakoski está assumindo o controle dos planos internos e, com seu nome como Francis Bacon, está emergindo agora diante dos olhos do público. A controvérsia Bacon-Shakespeare gira em torno da afirmação de que não foi William Shakespeare o grande escritor, mas Francis Bacon, ou um escritor ou escritores sob sua inspiração, pois ele foi um grande inspirador dos grandes intelectos europeus de sua época. Enquanto muitos dos mestres são, na descrição de Descartes, altos, o mestre Hakoski não o é. Qual pode ser o simbolismo disso? É difícil dizer. É difícil saber se o mestre R trabalha ou estava trabalhando através de um Mayavirupa. Ele supostamente possuía o elixir da vida e era adepto de manter seu corpo físico vivo por qualquer período desejado. Sempre que ele aparecia, na Europa como o Conde de Saint-Germain, ele sempre parecia ter a mesma idade, 35 ou 40 anos. Ele nunca parecia envelhecer. Mestre Hakoski é o arquétipo do mago. Sua barba preta pontuda sugere a faculdade de controle que todos os verdadeiros mágicos devem aperfeiçoar. O fato de seu cabelo preto ser liso é mais uma forma de sugerir o efeito de controle e alisamento do sétimo raio. Podemos notar que o mestre Hakoski não aceita tantos alunos como os outros mestres. A função educativa não é tanto dele. Mestre DK assumiu a responsabilidade de educar alguns de seus discípulos. Notamos também que o mestre Hakoski está atualmente lidando com a maioria dos alunos do terceiro raio no ocidente em conjunto com o mestre Hilarion. Podemos fazer uma pausa para perceber que um mestre de sétimo raio e um mestre de quinto raio estão lidando com discípulos do terceiro raio. É claro que os raios desses mestres estão na mesma linha de raio que o terceiro raio, a linha dura, e o mestre Hakoski é profundamente de terceiro raio em sua natureza interior, já que sua mônada está quase certamente focada no terceiro raio. Como alguém que foi um mestre do sétimo raio, um mestre no raio da ordem cerimonial, ele está interessado em rituais e cerimônias esotéricas. DK diz que está vitalmente interessado no trabalho cerimonial dos maçons e de várias fraternidades e igrejas. Todos esses grupos têm seus rituais. Em muitos casos, existem efeitos ocultos dos quais poucos humanos suspeitam. O fato de o mestre Hakoski estar vitalmente interessado sugere sua participação etérica ou promoção de tais rituais, quando servirem ao plano. O corpo etérico é o corpo vital. Ainda hoje, mestre Hakoski é conhecido como o Conde, remontando a sua aparição como o Conde de Saint-Germain. Ele manteve uma função de sétimo raio como gerente geral para a execução dos planos do Conselho Executivo da loja. O Conselho Executivo é aquele grupo de mestres que se reúne, frequentemente, com os três grandes senhores para a execução de seus planos. Mestre Hakoski obviamente já foi membro deste conselho. Agora ele é um dos três grandes senhores, o Maha Chohan. Trecho sobre o mestre Hakoski e a exteriorização da hierarquia. Voltando ao texto. À medida que o sétimo raio da organização e do trabalho cerimonial está agora ganhando destaque e manifestação, o trabalho do mestre nesse raio é o de sintetizar, no plano físico, todas as partes do plano. O mestre Hakoski toma o plano geral tal como é delineado na Câmara do Conselho Interno e aproxima-o do possível. Ele pode ser considerado como agindo como gerente geral para a execução dos planos do Conselho Executivo do Cristo. Comentário. Apresenta-se uma das funções muito importantes do mestre Hakoski. Ele sintetiza, no plano físico, todas as partes do plano. Ele pega o plano de Shambhala, do qual o centro agora é membro, e aproxima-o do possível. Isso envolve um profundo conhecimento da matéria, energia e força. Sob o sétimo raio, o mais alto e o mais baixo se encontram. Para que isso aconteça, a natureza do mais elevado e do mais baixo deve ser conhecida com exatidão. Mestre Hakoski pode fornecer esse vinculando conhecimento. Voltando ao texto. No quinto raio do conhecimento concreto ou ciência, encontramos o mestre Hilarion, que, numa encarnação anterior, foi Paulo de Tarso. Ele está ocupando um corpo cretense, mas passa grande parte do seu tempo no Egito. Foi ele quem divulgou ao mundo aquele tratado oculto Luz no Caminho, e seu trabalho é particularmente interessante para o público em geral nesta crise, pois ele trabalha com aqueles que estão desenvolvendo a intuição, e controla e transmuta os grandes movimentos que tendem a arrancar o véu do invisível. Sua é a energia que, através de seus discípulos, está estimulando os grupos de pesquisa psíquica em todos os lugares, e foi ele quem iniciou, através de vários discípulos seus, o movimento espírita. Ele tem sob observação todos aqueles que são médios de ordem superior e auxilia no desenvolvimento de seus poderes para o bem do grupo e, em conexão com alguns dos devas do plano astral,
ele trabalha para abrir aos que buscam a verdade que mundo subjetivo que está por trás do grosseiramente material. Comentário. Chegamos agora ao mestre do quinto raio, que foi Paulo de Tarso, e alguns dizem que o grande teurgo, Jâmblico, na época dos neoplatônicos. Como São Paulo, mestre Hilarion foi responsável por fazer um dos rasgos nos véus de Maia, e assim desferir um golpe contra a ilusão. Lembramos que Saulo, ficou cego por 3 dias depois de ser abordado por Cristo no caminho para Damasco. Este evento foi uma preparação para sua terceira iniciação, uma iniciação associada ao primeiro contato impressionante da luz da mônada. Durante sua encarnação como Paulo, havia muito do sexto e quarto raios em evidência, assim como o primeiro. Mestre D.K. fala do método de pensar de Paulo, indiretamente, no seguinte: as palavras que ele, o Cristo, falou foram poucas e simples, e todos os homens podem entendê-las, mas seu significado foi em grande parte perdido nas intrincadas legalidades e discussões de São Paulo, e as longas disputas dos comentaristas teológicos desde que ele viveu e nos deixou, ou aparentemente nos deixou. XH 592, talvez o quinto raio estivesse em evidência neste processo de pensamento. Como chefe do ashram do quinto raio, pode-se presumir que mestre Hilarion seja triadicamente focado através do quinto raio, o que é o mesmo que dizer que ele tem uma alma de quinto raio, pois o raio dos átomos permanentes da tríade é o mesmo que o raio da alma. Da mesma forma, como ele é Shohan, um iniciado do sexto grau, pode-se presumir que o quinto raio opera no nível monádico, necessariamente como um sub-raio, já que a mônada é apenas um dos 3 raios de aspecto. Por isso, tanto sua tríade alma quanto seu sub-raio monádico podem ser considerados o quinto. Existe também a possibilidade de que seu único sub-raio monádico seja o quinto, e que sua alma estivesse focada no fanático idealista sexto raio durante seus dias como Paulo. Isto explicaria sua incrível transição para a energia do amor, que é uma característica tão pronunciada em seus ensinamentos. Se esta possibilidade fosse verdadeira, o sexto raio teria sido reorientado como o segundo raio de amor-sabedoria. Há boas razões para acreditar que o raio monádico do mestre Hilarion é, essencial e principalmente, o primeiro, pois ele é um daqueles cuja abordagem era tomar o reino dos céus pela força, uma abordagem característica das mônadas do primeiro raio. Seu veículo físico é cretense, mas o Egito, terra de profundo mistério e profundo ocultismo, mantém seu interesse. Dizem-nos que a Irmandade de Luxor está focada no Egito, contando entre as suas fileiras o mestre Serapis Bey no quarto raio. Não seria surpreendente saber que o mestre Hilarion teve contato próximo com esta irmandade, pela razão de que atualmente trabalha tão fortemente com a energia búdica. Ele é o responsável pelo livro Luz no Caminho, escrito por Mabel Collins, um tratado que expõe muito do primeiro e o sexto raios. Ele estimula todos os movimentos que tendem a desnudar o véu do invisível. Isto requer a intuição, não apenas a mente científica. Aqui novamente o vemos trabalhando com o quarto e também com o quinto raio. Podemos ver que a pesquisa psíquica requer o uso do quinto raio. O movimento espírita está muito ligado ao sétimo raio. Em encarnações anteriores, disse que o mestre Hilarion foi um poderoso teurgo, talentoso no uso do sétimo raio. Mestre Hilarion não está tanto interessado no médium médio, mas sim nos médiuns de ordem superior que são confiáveis em suas percepções. O tema do bem grupal é importante quando se trata do desenvolvimento dos poderes psíquicos e não existe bem grupal no psiquismo a menos que haja verdades no psiquismo. Seu trabalho com certos devas do plano astral pode contribuir para o processo de desglamorização por meio do qual a visão verdadeira e não distorcida pode ser alcançada. Da mesma forma, o plano astral deve se tornar responsivo ao plano búdico, e pode ser necessário um certo relacionamento entre os devas de ambos os planos para que essa capacidade de resposta seja alcançada. Podemos ver que o trabalho do mestre Hilarion tem muito a ver com a visão, o sentido particular ao qual o quinto raio está mais associado. O quinto raio tem sido frequentemente associado à densidade, ao materialismo, ao ceticismo e à descrença. Sob a orientação do mestre Hilarion se tornará um raio de grande utilidade na revelação primeiro da alma e depois do espírito. Será usado para revelar os mundos sutis, em vez de negar a sua existência. Trecho sobre o mestre Hilarion de A Exteriorização da Hierarquia. O mestre Hilarion está ativamente ocupado no campo da América, estimulando a percepção intuitiva de seu povo. Ele tem sob observação todos aqueles que são verdadeiros médiuns e que desenvolvem seus poderes para o bem da comunidade. Ele controla e transmuta os grandes movimentos ativos que tentam desnudar o véu do mundo do invisível.
Ele impressiona a mente daqueles cuja visão justificará seu esforço. E ele tem muito a ver com vários movimentos de pesquisa psíquica em todo o mundo. Com a ajuda de certos grupos de anjos, ele trabalha para abrir o mundo das almas que partiram ao buscador, e muito do que informou, ultimamente tem convencido o mundo materialista da existência da vida no além. Ao construir o Antakarana, 3 mentes devem se unir. Curiosamente, a palavra de poder, 3 mentes unidas, é a palavra para aqueles cujas almas estão no 5º raio. Assim, vemos o mestre Hilarion, no 5º raio, auxiliando na construção da ponte de substância mental que leva à apreensão intuitiva da tríade espiritual. A América é um lugar adequado para seus esforços porque um número significativo de pessoas de lá está sendo desenvolvido na 6ª subraça da 5ª raça raiz. O número 6 está particularmente associado ao 6º princípio, Budi, a intuição. Neste sentido, os trabalhos do mestre Hilarion também poderiam se estender à Austrália, Nova Zelândia, porque lá são plantadas colônias para o desenvolvimento da 6ª subraça e eventualmente da 6ª raça raiz. Podemos ver que o mestre Hilarion está a elevar a qualidade intuitivamente penetrante da investigação científica, tornando-a mais apreciativa das subtilezas da natureza. Notamos que o mestre Hilarion e outros mestres procuram impressionar as mentes daqueles cujo trabalho pode ser útil para eles. Assim, os mestres dirigem seus empreendimentos sem influenciar a vontade daqueles que procuram impressionar. Uma das descobertas confirmadas mais importantes que a humanidade deve fazer é a realidade da vida além da morte. Se a mente muitas vezes materialista da humanidade puder ser convencida disto, e especialmente se os cientistas da humanidade puderem ser convencidos, uma era inteiramente nova de progresso humano será iminente. A porta para a investigação sobre reencarnação abrir-se-á de forma séria e em larga escala. A realidade da alma será aceita por muitos mais, e o ateísmo, em pouco tempo, será provado inútil. Houve muitos ganhos neste campo desde a época em que este livro foi escrito. Cientistas e psicólogos respeitáveis enfatizaram a sua crença e provas de vida além da vida. A pesquisa reencarnacional também obteve ganhos significativos. Tudo isso é estimulado pelo mestre Hilarion. Voltando ao texto. Pouco pode ser divulgado sobre os 2 mestres ingleses. Nenhum deles recebe alunos no mesmo sentido que o mestre KH ou o mestre M recebem alunos. Um deles, que reside na Grã-Bretanha, tem em mãos a orientação definitiva da raça anglo-saxônica e trabalha nos planos para seu desenvolvimento e evolução futuros. Ele está por trás do movimento trabalhista em todo o mundo, transmutando e dirigindo, e a atual maré ascendente da democracia tem a sua mão diretora sobre ela. Da agitação democrática, da presente turbulência e do caos, surgirá a futura condição mundial que terá como tônica a cooperação e não a competição, a distribuição e não a centralização. Fim da parte 4 de 5.